Olá, queridos todos da assistência do Evangelho da Noite, que também é uma assistência participante. Então, nós queremos saudar a todos. Graças a Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez para realizarmos esse culto do Evangelho da Noite no lar, né? Aproveitando essa catedral ampliada da fé, que é as nossas casas, integrando uma rede de ampliação do Salão Jordão do Amor, lá na Aliança da Fraternidade, e desta feita também integrando esse culto que agora está, vamos dizer, espalhado, né? Esse culto que está democratizado, né? E semeado num raio de ação muito maior, porque cada um dos lares vira uma antena de amplificação dessas vibrações maravilhosas que vão nos beneficiar, uma vez que estamos sediando, vão nos beneficiar e também vai nos beneficiar os outros núcleos ligados a nós, os outros irmãos que estão no mesmo éon, caminhando na mesma senda, de forma a abranger, aumentar a área de abrangência dos beneficiados por esse culto, chegando até os nossos vizinhos, familiares e famílias harmônicas. Então vamos começar a fazer a nossa sintonia com a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, e a lição 83, examinai. É João, mas não no Evangelho de João, na segunda carta de João, capítulo 10. Ou versículo, não. Deve ser João, segunda carta de João, versículo 10. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Está vendo? É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta? A prudência aconselha vigilância. O coração é recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. Olha aí, gente. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém,
algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além de presunção e bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Graças a Deus em Nossa Senhora. Graças a Deus e Nossa Senhora. Uma página do Vinha de Luz muito frutífera. Tá vendo? E aí a gente vai agradecer toda essa semana que nós recebemos das mãos dadivosas do Cristo. Nós vamos agradecer essa semana de chuva de bênçãos que tivemos. Nós vamos agradecer ao Cristo de Deus, ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa. Agradecer à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, que realmente realiza esse culto, e agradecer aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, espíritos amigos e benfazejos, que tanto nos envolvem, nos protegem e nos conduzem nessa jornada terrena. Se conosco, Senhor, mais uma noite de estudo, beneficia os nossos lares, todos que nele vivem, os lares físicos e espirituais, beneficia os nossos corpos e dá-nos, Senhor, a luz da Tua presença através desses 43 minutos de estudo que vamos desfrutar juntos. Dessa forma, queríamos pedir a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Nós hoje estamos fazendo o culto do dia 4, deixa eu ver aqui. Nós hoje estamos fazendo o culto do dia 4 de maio de 2023, tá? E nós vamos continuar do último estudo, que era capítulo 14 de Marcos, do Evangelho de Marcos, agora dos versículos 12 a 16, que o pastorino intitulou Preparação para a Páscoa. Tá? Deixa eu anotar aqui uma coisa que eu botei dia 3. E aí, vamos relembrar que o Evangelho de Marcos tem só 16 capítulos. E aí já está chegando ao final, então já está naquela reta final do Cristo, né? Ele, por exemplo, preparação para a Páscoa é a preparação para fazer a noite, né, da última ceia. E a gente já está no capítulo 14 e já tem desde o capítulo final do 12 para o 13, Jesus vem chegando perto de Jerusalém, aí ele fica ali um tempo ali
fora da cidade se preparando para entrar. Aí ele entra, muito aclamado, com grande poder e glória, no domingo de Ramos, que é um domingo antes do domingo de Páscoa. E aí a gente vem estudando passo a passo o que vem acontecendo. Então chegou o momento, agora a gente já está na Quinta-feira Santa, né? Que é o dia de fazer a ceia, aquela, vamos dizer, a última ceia, fazer a ceia da Páscoa, né? Aí, bom, eu vou ler aqui, não são muitos versículos, os 3 evangelistas sinóticos trataram do assunto, tá? Então, a gente está seguindo o Evangelho de Marcos, a gente está estudando o Evangelho de Marcos. Na Aliança, a gente estuda, por exemplo, agora, estuda todo o Evangelho de Marcos, aí passa para o próximo Evangelho, Lucas. Estuda todo Lucas, passa para João. Estuda todo João, passa para Mateus. Estuda todo Mateus, aí volta a Marcos de novo, tá? Um ciclo completo deve dar em torno de 10 anos. Tá? E a cada culto a gente estuda um conjunto de versículos. Por exemplo, hoje é de 12 a 16. Então, é o capítulo 14 de Marcos, do versículo 12 ao 16. E no primeiro dia dos ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos preparar-te para que comas a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e virá a vós um homem carregando um cântaro de água. Acompanhai-o. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa que o mestre diz: onde é meu aposento em que comerei a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um sobrado grande, mobiliado, pronto, e preparai-nos. E saindo os discípulos, chegando à cidade, e encontrando como lhes dissera, prepararam a Páscoa. Então, essa passagem ela é muito bonita, né? Porque ela é pré-última ceia. E na última ceia vai acontecer o ápice de todo o cristianismo, de toda a mensagem, Boa Nova. É o ápice de todo o cristianismo no sentido de boa nova, da mensagem que ele veio trazer, que o Cristo veio trazer, né? É claro que o cristianismo em si, você só é cristão, só segue o cristianismo se você viveu o que o Cristo, as palavras do Cristo, se você viveu o que o Cristo disse, né? Senão, não adianta nada. E aí, para a gente entender esse momento, toda a investidura dele, repara, eles ainda estão ali fora da cidade, nas cercanias da cidade. E no primeiro dia dos ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos preparar-te para que comas a Páscoa? Era uma das festejos mais importantes, né, do judaísmo. Veja bem, nós estamos falando de preparar a Páscoa Pessah, travessia. Essa Páscoa que vai ser comemorada é a Páscoa judaica, né? Começa que Cristo está encarnado, nem tem ainda a Páscoa cristã,
porque nem tem os cristãos, né? Não tem. As pessoas que estão seguindo Cristo ainda não recebem esse nome. Muita gente, os romanos, os administradores de cidade, né, o equivalente a prefeito, eles acham ainda que esse tal de Cristo que está falando lá para judeus, eles acham que é mais uma seita do judaísmo, que isso está dentro da religião judaica, tá? Em princípio está, porque ele veio, né, sendo anunciado dentro do judaísmo. Ele é judeu, os pais eram judeus e judeus professantes. Morava em Nazaré, uma aldeia judia que professava o judaísmo, com uma sinagoga, e a maioria era familiar, né, de Jesus em Nazaré. Imaginava-se que tinha umas 300 pessoas. E então é lógico que quando eu falo não é nenhuma reprovação. Todo mundo da época devia achar, até muitos judeus, né, deviam achar que ele era propondo mais uma linha do judaísmo, né? Que a gente fala, os judeus. Sim, mas os judeus, os judeus no sentido de, até porque, nesse caso, são uma etnia, são uma população, né? E são uma religião. Mas quem lida com judeu e estuda um pouco mais, sabe que, na verdade, quando você fala os judeus, você está embarcando várias linhas, né, do judaísmo. Assim como quando você fala os cristãos, você não está sabendo se você está se referindo a presbiteriano, aos mórmons, aos espíritas ou aos católicos. E se aos católicos, os católicos apostólicos romanos ou os católicos ortodoxos da Igreja da Grécia, por exemplo. Entende? São várias linhas. No judaísmo, a mesma coisa. E aí, então, eles estão se preparando, o primeiro dia, e são todos elementos da religião judaica. Né? No primeiro dia dos ázimos. Quem são os ázimos? São os pães ázimos. Pães que são feitos de água, farinha e um pouquinho de sal. No caso aí, como é um pão de uma celebração, ele não vai levar sal. E aí ele é comido com um molho, tipo um molho, né? Próprio para essa celebração. Mas o molho também é bem insípido, porque eles estão, essa cerimônia da Páscoa, do Pêssar, da travessia, estão celebrando a travessia do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho, tá? Não é do Mar Morto, não. Então, por isso que realmente foi um super milagre, porque é um mar bem grande, né? Bem largo. Eles estão comemorando a libertação deles de serem cativos do Egito, né? Escravos no Egito, do cativeiro no Egito. E é lógico que eles levaram o mínimo possível. Então começa que não é pão fermentado, que é um pão ázimo, que é aquele chatinho, pão folha, que ele é um pão que resiste mais, né? Ele é seco, então tudo que é seco degrada mais devagar, e ele é bem simples, não tem nenhum tipo de molécula nutritiva secundária, então ele é só o amido, né? Nessa celebração, eles serviam também uma erva amarga, que é uma prima da chicória. Mas aí era a chicória cozida, aí cozinhava a chicória para ela também degradar, mas não degradar rápido, não ficar degradada rápido. Então cozinhava, comiam o pão ázimo com
com essa erva, né? Para dar uma sustância maior com a pastinha lá, o molho, que entrava na celebração. E aí, mas olha só, a gente fala, Santa Ceia, a última ceia. Aí o povo pensa logo num peru com farofa, arroz à grega, aquela salada de maionese, né? Aí não, fulano não come peru, aí a dona da casa tem que fazer também um lombinho. Não é nada disso, é a Santa Ceia, é isso que eu acabei de falar, tá? É o pão ázimo com essa verdura, uma verdura, né, equivalente à chicória, é amarguinha, a deles lá deve ser amargona, até porque eles gostam desse sabor amargo, e com a pastinha, com o molho, e só, e para beber no final, toma o vinho, tá? Vai ter toda aquela secura do pão, né, da erva, e aí no final toma o vinho celebrando. E nesse momento da última ceia vai se instituir, né, esse momento eucarístico, né, que é o ápice do cristianismo, que é o que é celebrado na missa da Igreja Católica. No primeiro dia, então, e a outra coisa interessante é que no primeiro dia dos ázimos, que essa travessia, essa comemoração é feita com pães ázimos, não fermentados. Então, primeiro dia é a quinta, pelo seguinte, a partir, e a ceia, que seria equivalente ao jantar, só que ele é feita antes das 6 horas da tarde. Tem que acabar antes de escurecer, tá? Porque às 6 horas aí muda de dia, vai mudar para sexta-feira, tá? Que é o dia da crucificação, sexta-feira santa. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer essa última ceia e ele depois vai lá para o Monte das Oliveiras para ser pego, né? É quase como se fosse se entregar, porque ele sabia tudo, ele sabia que Judas ia aparecer lá, dar um beijo nele e entregá-lo. E aí os soldados do Caifás vão levar eles lá para Fortaleza, é a casa do Caifás, mas tem aquela cara de Fortaleza, né? Tá lá para visitar até hoje. E ele vai ficar lá preso só para garantir que ele não vai fugir. E vão esperar amanhecer o dia, porque não podia fazer interrogatório durante a noite. Mas já é sexta-feira. Os gatos, eles às vezes exageram. Um correndo atrás do outro. Eu tô com ar-condicionado. Um correndo atrás do outro, entraram aqui correndo, deu um tapão aí na porta. E aí ele, pela lei judaica, aliás, também isso é coisa de Roma, mas ele está preso lá na casa do sumo sacerdote, né? Ali não se faz o interrogatório de noite, tá? Então queriam amanhecer na sexta-feira com ele já preso. A sexta-feira é o dia do sacrifício, quer ver, ó? No primeiro dia dos ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, que aí quando na sexta-feira sacrifica o cordeiro e prepara antes das 6 horas da tarde de sexta. Porque nas 6 horas da tarde de sexta vai começar sábado, e sábado você não pode fazer nada, incluindo cozinhar, muito menos cozinhar. Então, deixa eu ver aqui um negócio. Aqui. Tá. Que a música tinha acabado. E aí a gente, eles, né, fizeram tudo antes das 6 horas, por isso que a crucificação foi rapidinha, foi tida como super rápida, porque eles não podiam exceder as 18 horas, e o povo estava chegando para a festa, né, do Pêssego.
para comemorar. Então, como as cruzes ficavam na entrada da cidade, num dia normal é para fazer justiçamento, mostrar, ó, eles erraram. Mas num dia de festa era uma coisa de mau grado. E então eles crucificaram ele 3 horas da tarde e tiraram antes das 6. Né? Que depois das 6 não ia poder fazer nada, nem tirar os crucificados de lá. E aí os discípulos que estão andando com ele, né, perguntam: onde queres que vamos preparar-te para que comas a Páscoa? Para que comas os discípulos também, né? Porque para eles também era importante, eles celebravam, né? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e virá a vós um homem carregando um cântaro de água, acompanhai-vos. Aí o pastorino, que já leu mais do que eu, já identifica como a porta de Siloé, que é onde tem a fonte de Siloé e onde as pessoas se abasteciam de água, tá? E, por exemplo, e aí ele lembra uma coisa maravilhosa, pastorino, que ele é como é que chama? É um super símbolo, né? Que ele falou, vem passando há 2000 anos, nunca vi nada escrito. Mas, assim, é a maior bandeira do mundo. Esse versículo que aparece, essa indicação, disse-lhes ele: eis que, indo vós à cidade, isso é em Lucas, virá a vós um homem carregando um cântaro de água, acompanhai-o até a casa em que entrar. E aí chega lá na casa e pergunta onde está o quarto. Aí o pastorino fala, gente, eu nunca encontrei. Ele fazendo a pesquisa dele para escrever lá Sabedoria do Evangelho. Ele nunca encontrou essa interpretação, que era o seguinte: primeiro que quem pegava a água eram as mulheres, não eram os homens. Então já ia ser uma coisa destacada. Um homem com um jarro de barro. Mesmo que você diga, mas ele justamente ele vai para a casa onde ele trabalhava, do senhor dele, né? Ele vai levar água para lá. Então ele era um escravo assim, né? Um servo, que na verdade na época era o trabalhador, né? Da época. A pessoa trabalhava pela casa, comida, bebida e a roupa para se vestir. Porque não tinha o pagamento dos servos. Os servos eram os trabalhadores, não era em dinheiro, né? Dinheiro já era uma quantia muito maior, não cabia para a maioria. Claro que tinha, claro, para fazer colheita era pago em moedas. Outras atividades que geravam mais dinheiro, mas você, para servir uma família que cuidava lá de umas cabras, o pagamento era em você ter um lugar para dormir, comida, bebida e roupa. Porque a mulher costurava para todo mundo na casa. E aí ele falava, olha isso, gente, ninguém percebeu, é verdade. Ide à cidade e virá a vós um homem carregando um cântaro de água, acompanhai-o. Aí ele fala, isso aí é aquário. Ele está falando, é um marcador, é a era de aquário. Aquário, o símbolo de aquário é um homem carregando um cântaro com água. O símbolo, esse símbolo de aquário já era na época esse símbolo. Eu estou rindo que o gato passou ali atrás, não é nada espiritual não, tá? É o gato que está andando aí para cima e para baixo. Aí faz sombra lá. Olha isso, gente. O pastorino fez essa interpretação maravilhosa, que não tem como se dizer não, que é o quê? É o símbolo da mudança de Eon, de fim de um tempo e ao mesmo tempo início de outro, que era o caso deles naquela época, que é o nosso caso hoje. Não, já ouviram falar do musical Hair,
da música, né? When the moon e na sétima casa estiver, que é a casa do tal do aquário. E aí ele está falando dessa mudança de patamar que a Terra passou com a vinda dele, e agora ele, nas horas seguintes, vai fazer a última ceia, e aí vai passar toda a transubstanciação, né, da matéria, dizer para todo mundo que o mundo verdadeiro não é esse aqui material, é o mundo lá do outro lado, né? Então ele vai inaugurar essa vida espiritual, que tem uma vida espiritual lá, ele vai voltar para dizer que tem, e ver se, uma vez sensibilizados, ele esperava, as pessoas vão seguir os mandamentos de caridade, de paz, de amor, entende? De fraternidade, todas essas coisas que ele veio pregar para você ter direito a uma vida espiritual, né, ditosa, tá? E aí ele fala, aí depois que ele dá essa dica, né, o moço carregando o cântaro d'água, ele fala, e onde entrar, dizei ao dono da casa. Então, essa pessoa que está pegando a água é o servo. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa, que o mestre diz, o meu mestre, eu que estou falando, né? Ele enviou o João e o Pedro, os dois discípulos mais iluminados e mais chegados a ele. Porque em Marcos e Mateus não diz o nome, quem diz é o Lucas. E aí eles chegam lá, então, dizer ao dono da casa que o mestre diz, o meu mestre, o mestre deles que estão falando, onde é o meu aposento? Isso, como eles estão falando, no lugar do mestre, como se fosse o Cristo, em que comerei a Páscoa com meus discípulos. Vamos ver como é que o Lucas botou. Onde é o aposento em que comerei a Páscoa com meus discípulos? Parece que tem aqui. Ide à cidade, a um tal, e dizei-lhe, o mestre diz, está próximo o meu tempo. Em tua casa farei a Páscoa com meus discípulos. Isso é em Mateus. E os discípulos fizeram como ele ordenara, Jesus, e prepararam a Páscoa. Então, repara, aí vem as outras desdobramentos, que ele vai lá e é um salão que era comum, todas as casas tinham, é aquele cômodo para abrigar o hóspede, aqueles que estavam viajando, que eu falei que todo mundo tinha em casa um quarto de hóspede. Mas não era um quarto de hóspede como hoje. Na realidade, era o andar de cima, que eles usavam para botar todos os grãos que eles guardavam, né? E era o lugar que eles recebiam as pessoas, que era forrado com tapete, os mais abastados, forrado com tapete. Então, assim, que preparar toda a mobília, né? Que é um cômodo todo mobiliado. Mobília na época não é nenhum desses móveis que a gente tem hoje. A gente tinha o triclínio, que era feito uma rampa, era o precursor da cadeira, né? Que eles sentavam no chão, com as perninhas cruzadas em cima do tapete, quando tinha tapete, né? Faziam a ablusão das mãos, que eles eram bons judeus, antes de comer. Depois sentava a mesa do tipo mesa oriental, que os orientais usam até hoje, aquela mesa baixinha, que é para você comer ali sentado no chão, de pernas cruzadas. E os tapetes e, assim, os utensílios, né? Mesmo depois, quando preparavam cuscuz marroquino, uma gamela, uma tigela grande, todo mundo vai lá pegando daquela gamela com a sua mãozinha, não tem talher. Tá? Então é esse que o mobiliado é isso, é ter um copo, ter lá as gamelas, né, um lugar para botar o pão, mas é tudo na base da munheca, e depois o copo para tomar o vinho no final, tá?
Então, quando ele fala que tem um aposento mobiliado, é isso. Esse lugar, era, na verdade, do tamanho da casa, só que não tinha parede nenhuma, era um espaço aberto. Esse lugar, dizem, tem um lugar lá em Jerusalém que é apontado como sendo o lugar onde o Cristo fez a última ceia, né? Mas como é o que eles indicam. E você pode visitar. É um lugar assim, como eu estou descrevendo, todo aberto, que depois tinha gente que, quando não estava usando com os hóspedes, botava os escravos lá, os escravos não, os servidores dormiam lá em cima. Teve uma época que eram as mulheres, quando tem reunião de homens, as mulheres ficavam lá em cima, então e servia, além de guardar os grãos, servia para receber as pessoas que estavam em deslocamento, tá? Então essa é a situação que está sendo preparada para finalmente, então, ele comer a Páscoa e nos abençoar com a transubstanciação da matéria, né? O anúncio desse outro mundo que existe, ditoso, e que é realmente a pátria verdadeira de todos. Então, agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, quando vamos nos colocar de forma bem confortável, mentalizar São Judas Tadeu, São Francisco de Assis, os falangeiros, os trabalhadores do Evangelho da Noite, seus guias e protetores, que vão então lhe aplicar o passe. Sigam mentalmente, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios desse passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos força para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade dessa encarnação, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus, graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus.
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade e as nossas próprias egrégoras de família e individuais. Que todos possam ter visitado o nosso lar de forma a fazer uma reharmonização desse nosso lar, uma faxina espiritual e vibracional e também uma transmutação das energias que eram menos ditosas e encaminhar as outras que não puderem ser alvo de transmutações. Que possamos ser também reenergizados, além de reharmonizados. Que dessa forma, Senhor, o nosso lar sirva de um ponto, uma antena para levar essa vibração maravilhosa para o nosso dia a dia, nossa vida de relação, no nosso trabalho, para os nossos vizinhos, e que as nossas águas possam ser fluidificadas e abençoadas, para que possamos, Senhor, passar uma boa semana na companhia dos amigos espirituais, que tanto nos auxiliam, nos protegem, nos envolvem e nos auxiliam. Então, dessa forma, queríamos também dar a nossa humilde contribuição de um quanto de energia para a saúde de Gaia, o planeta Terra, para a saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada, para o envolvimento de todas essas pessoas no planeta que estão à frente de enormes massas de matéria, que estão liderando coisas físicas e materiais, que eles possam ser envolvidos e inspirados e protegidos. Que também, Senhor, possamos mandar essa mesma vibração para as pessoas que são líderes espirituais, que cuidam de grandes grupos étnicos, de religiões, que têm seus seguidores, que todos eles também possam ser muito protegidos e muito abençoados e muito inspirados. Senhor Jesus, vamos fazer agora 30 segundos de intervalo para podermos colocar as nossas intenções, tanto no sentido de pedidos para outras pessoas, como também pedidos para nós e imantação para todos aqueles assuntos que estão pendentes, tá? 30 segundos. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Dá-nos uma boa semana.